Vamos lá, gente. Todo discurso extremista e ofensivo, ele não leva a gente a lugar nenhum. Toda discussão deveria ser sempre baseada em argumentos, fatos e no contraditório. A forma como o deputado Daniel Silveira expôs aí essas denúncias todas que ele vem fazendo contra o STF foi totalmente desnecessário e abre uma margem perigosa para processos, que é como o que ele vai responder agora, uma vez que o Ministério Público já ofereceu aí a denúncia, né, ao STF, que provavelmente vai aceitar, né, obviamente vai aceitar, e aí então o deputado vai passar a ser réu. E o resultado a gente já sabe no final o que vai acontecer com ele. Contudo, a prisão do deputado, mais uma vez, através aí do Alexandre de Moraes, né, que é o relator aí desse inquérito do fim do mundo, né, das fake news, mais uma vez atropela e rasga a Constituição, que é clara em seu artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. No seu artigo 2º ele diz: desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos salvo em flagrante de crime inafiançável, que não foi o caso ocorrido aí com o deputado, né? Mas Alexandre de Moraes, habilmente e sorrateiramente, já conseguiu, né, dar uma interpretação, achar uma brecha aí na Constituição para enquadrar o deputado. E sem se aprofundar muito no mérito jurídico da questão, gente, até porque esse não é o objetivo desse vídeo, o Alexandre de Moraes segue como um rei absolutista, prendendo quem ele quiser, restringindo a liberdade dos seus desafetos ou de qualquer pessoa que ouse fazer alguma crítica mais ácida ao Supremo Tribunal Federal. O STF, gente, vem há muito tempo tomando decisões desastrosas, casuístas e até, no meu ponto de vista, criminosas. Quem já esqueceu aí da soltura de um dos maiores traficantes do mundo de drogas, feita aí pelo nosso excelentíssimo Marco Aurélio Mello? Será que isso foi menos grave do que as opiniões aí emitidas, né, mesmo que de forma jocosa, pelo deputado? Será que isso foi menos grave? E aí? Quem é que vai denunciar e julgar Marco Aurélio Mello? Você sabe? Quem poderia fazer isso, gente, e não faz, são os senadores. É o Senado Federal. Só eles, pela nossa Constituição Federal, é que tem a prerrogativa de fazer qualquer tipo de atitude, né, na direção aí do Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, abrir processos de impeachment contra os ministros do Supremo. O Senado Federal, gente, é o principal responsável por esse cenário caótico e sombrio que a gente está vivendo hoje no Brasil. Eles dormem em berço esplêndido, assistindo calmamente aí os mandos e desmandos de Alexandre de Moraes e companhia. O Senado, gente, onde cada estado do Brasil possui 3 representantes, eles são os únicos, como eu já falei, que têm a prerrogativa de dar um freio no STF, né? De fazer um contraponto ali, de equilibrar esse superpoder que a Constituição deu a esse Supremo Tribunal Federal. E olha que motivos e pedidos de impeachment não faltam. Só no passado foram 17 novos pedidos protocolados no Senado Federal, mas todos, até agora, engavetados pelos presidentes que por lá passam. Mas enfim, os presidentes do Senado sentam em cima do processo. Agora, tem um caso aqui que é muito interessante. Antes de sair do mandato, o senador Davi Alcolumbre, em dezembro, caladinho, ele arquivou vários processos. E arquivou da seguinte forma: não aceitou. E usou argumentos muito estranhos, como, por exemplo, foi apresentado um pedido do senador Luiz do Carmo, que é do MDB de Goiás, de impeachment de Alexandre de Moraes. Então, argumentou lá o deputado Luiz do Carmo de que o impeachment do ministro Alexandre de Moraes devia ser votado no Senado Federal, porque ele abriu essa coisa chamada, esse inquérito aí da fake news. E Davi Alcolumbre, no final de dezembro, ou seja, no final da mandato dele, da gestão dele, não aceitou porque disse que o pedido não foi devidamente identificado o autor, porque não apresentou o título de eleitor com as suas certidões eleitorais. Só que me diz aqui o assessor do senador de que ele apresentou o título e de que estava no pedido. Então, colocou não aceitou, não disse sim nem não, não aceitou exatamente uma manobra para não ir ao plenário. A relação entre o Senado e o STF, gente, é uma relação quase de
e irmandade. E você precisa entender essa relação e o porquê que nenhum dos ministros são incomodados. Um protege o outro e ninguém machuca ninguém. Olha só, gente, boa parte dos deputados federais e dos senadores, hoje que fazem parte aí do Congresso, eles têm processos tramitando no STF. E aí o que é que os ministros do STF fazem? Pegam esses processos dos deputados e senadores e colocam lá, olha, no fim da fila de prioridades para eles analisarem, para eles apreciarem. Os processos vão ficando, vão passando. Ministro, eu sou um cidadão direito, mas se eu fosse um bandido, eu adoraria ter foro privilegiado. Porque o Supremo Tribunal Federal é muito leniente. E eu tenho provas históricas. Por exemplo, Eduardo Azeredo cometeu o mensalão mineiro e passou anos impune sob a égide do Supremo que nunca o julgava. Na hora que ele cometeu a estupidez de renunciar ao foro privilegiado, porque ia ser pego, o juiz pegou e meteu-lhe 20 anos de cana. O senhor está se queixando aí do Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro condenou 67 réus em 17 processos, enquanto isso, vocês estão lá. O Renan Calheiros, 9 processos. O Eduardo Cunha, 6 processos, réu, tá? Ninguém é julgado. Então, o Lulinha, que é um grande malandro, está lá, sob a sombra da impunidade de vocês. E aí vocês brincam, né? Olha, o Lula é isso, o Lula é aquilo, e o julgamento vai ser postergado. Né? A pergunta é a seguinte: é um grande negócio ter foro privilegiado no Brasil, não? E isso faz com que o STF segure ali, ó, os senadores, principalmente, né, que são os únicos que podem abrir processos de impeachment contra eles, então eles ficam ali segurando, ó. Quando um senador levanta a voz, ou imagine se um senador resolve, né, o Senado resolve abrir um processo de impeachment contra um dos ministros. O que vocês acham que vai acontecer com esses processos que estão lá no fim da fila? Vão começar a subir e rapidamente seriam julgados. E muitos parlamentares seriam presos. Nós vemos que o senador Jader Barbalho, quando ele fez 70 anos de idade, ele tinha mais razões para comemorar além do seu aniversário. Aproximadamente 6 casos dele prescreveram no Supremo Tribunal Federal, inclusive acusações por esquemas de desvios lá do caso Sudão da década de 90. Nós vimos também ações penais contra Paulo Maluf prescreverem no Supremo Tribunal Federal. O problema dessa impunidade é que ela é a regra e não a exceção. Dá para vocês entenderem essa tal harmonia tão falada entre os 3 poderes, que na verdade nada mais é do que um acobertando o outro. E finalizando, enquanto nós como eleitores não tivermos a consciência de eleger senadores que não tenham o rabo preso com a justiça, que não sejam bandidos travestidos de políticos, vamos continuar vivendo numa republiqueta e sendo governados por 11 deuses do Supremo que, assim como o rei francês Luís XIV, eles são o Estado e eles são as leis.